Glória a Deus. Vamos, feche seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma oração, Senhor. Entregar nossas vidas totalmente ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus amado, mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa e na Tua presença para Te adorarmos, cultuar o Teu nome e Te exaltar, Senhor, pois Tu és digno de toda adoração, todo louvor e toda honra. Que possamos, Senhor, nos reverenciar a Ti, Pai amado, com nossos cânticos, nossos louvores. Possamos Te cultuar, Senhor, da melhor forma possível. Não só nesse momento, Senhor, mas em toda a nossa vida. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, de nossas falhas, nossos erros. Se falamos alguma coisa que não foi do Teu agrado, ou se fizemos alguma coisa que não foi do Teu querer, Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai amado, nos purificar e nos ajudar, Senhor, também a ser pessoas melhores e mais parecidas com Jesus. Que o Senhor possa estar conosco aqui, Senhor, nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Que possamos louvar o nome do Senhor nesse momento. Quem conhece, louve o Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, purificar
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome de Deus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Nós vamos levar o Senhor em nossos corações todos os dias, pois não temos nada além do Senhor, nada além de Deus, nada além de Cristo, nada além do Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos nos dedicar cada dia mais à palavra de Deus e à vontade dEle. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta.
Glorificado seja o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar com alegria. Glória a Deus. Pode se sentar. Oi. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Amém? Louvado seja o nosso Senhor, porque nós estamos aqui mais uma vez, cultuando seu santo nome, o adorando, e que verdadeiramente nessa noite nós possamos ser ainda mais edificados. Quero convidar você, toda quarta-feira nós temos culto às 19h30, estamos às quartas-feiras expondo o livro de Juízes. Então você que pode estar conosco às quartas-feiras, 19h30, esteja com a gente aqui, tá bom? Na exposição do livro de Juízes, tá? Você que está aqui nessa noite, que seu coração esteja aberto à ministração da palavra de Deus, aos louvores que nós já entoamos ao Senhor, nossas vidas estejam aí rendidas
ao nosso Deus. Mas, meus irmãos, antes de nós, daqui a pouco, irmos ao momento da palavra, hoje as crianças estão aqui conosco, eu queria chamar o irmão Alexandre aqui. Nós vamos ter agora um momento muito especial. Nós vamos ter a oficialização, apresentação e consagração do nosso diaconato da nossa igreja. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Amém. Amém. Chamar aqui os nossos diáconos para a gente fazer a apresentação deles. Já estou vendo aqui um spoiler da pregação. Vai ser benção hoje, viu? Gente, queria falar para vocês, né, agora concretizar de fato o pessoal do diaconato. Esses aqui, essas mulheres, né, são as nossas diaconisas oficiais da igreja na palavra. Glória a Deus. Faz 1 ano e 6 meses, 1 ano, 6 meses e mais um pouquinho, que eu entrei como líder do diaconato, com uma tarefa árdua de fazer um diaconato bíblico na igreja, na palavra. Diaconato bíblico, segundo o que as Escrituras falam, em Atos 6, em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12. Esse é o nosso devocional todos os dias. Durante 1 ano e 6 meses, a gente teve aí uma tarefa árdua de fazer vários estudos, inclusive o estudo da nossa declaração de fé da nossa igreja, estudos com características relacionadas ao que o diácono precisa ter, assim como o pastor também precisa ter. O diaconato é um ministério que ele precisa ser feito de uma maneira bem minuciosa, né? E, por fim, a gente foi ali, olhando ali aquelas características que eles não tinham e moldando neles. E aí a gente chegou, né, no fim desse processo. E essas foram as pessoas que estão aqui até o fim desse processo e as pessoas que vão servir no diaconato na nossa igreja. Como qualquer outro processo, teve pessoas que desistiram desse processo, pessoas que infelizmente não estão conosco, mas glória a Deus pela vida de todos que passaram aqui pelo diaconato e serviram a nossa igreja. Então, meus irmãos, esse é o diaconato da nossa igreja. A partir de hoje, né, eles vão ser de fato oficializados como diaconato. E queria deixar aberto aqui para você que está aqui nessa noite, que queira, né, ser experimentado com a palavra de Deus fala dentro do diaconato, me chame para a gente ter aí uma conversa, tá bom? Já digo logo para vocês que não é, né, algo muito fácil, é algo bem bíblico, porém nós estamos aqui, né, de portas abertas para começar um novo ciclo, um novo processo aí dentro do diaconato, tá bom? Então, quem tiver aí interesse de servir dentro do diaconato, homens, mulheres, nós estamos aqui, tá bom? Em nome de Jesus, para estar aí acolhendo vocês. E agora eu queria dar aqui uma lembrancinha. Tá aqui. Uma lembrancinha para elas. Isso aqui é um pin, tá? Tipo assim, quando o pessoal do BOP é consagrado do BOP, que eles metem no peito o alfinete, a gente só não vai meter nelas aqui o alfinete, é para botar na camisa, tá? Mas é um pin, tá bom? Aqui, que significa que, de fato, elas foram aprovadas dentro desse processo. Amém? Vamos agora orar pela vida da gente, na verdade, né? E o pastor vai orar por nós. Louvado seja Deus. Tem sua mão para cá. Pai querido e amado, nós oramos, abençoamos e nesse momento consagramos a Ti a vida, Senhor, meu Deus, dessa equipe de diáconos da nossa igreja. Pai amado, que o Senhor possa conduzi-los, direcioná-los em Teus caminhos, que eles possam servir a essa igreja por meio desse ministério, glorificando sempre o nome do Senhor, guardando sempre a Tua palavra, Senhor, servindo, Senhor, meu Deus, para a edificação dessa igreja. Nós pedimos ao Senhor que os conduza, que guarde os seus lares, suas famílias, que conceda a eles, Senhor, saúde, vitalidade, Senhor, e que com toda a dedicação eles amem ao Senhor, amem a Tua palavra e amem servir a igreja. Assim nós oramos, Senhor, e os consagramos
como diáconos dessa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Eu já vou deixar o Alexandre aqui, porque hoje também é dia de apresentação do Lucas. Cadê o Lucas? Não é o Lucas Moura, do São Paulo. É o nosso Lucas. Chega mais para lá, eu vou ficar aqui com vocês. Essa família querida da nossa igreja. Não, a hora do homem é de madrugada, Alexandre. A hora do homem é de madrugada. Sabe que é o homem que levanta de madrugada, né? Não é o homem que levanta de madrugada? É? É. Não é não. Lá em casa também não é não. Nós estamos aqui com o Lucas e com essa família, né? E nós gostamos sempre de lembrar, né, que nós apresentamos as crianças nessa igreja ao Senhor como uma forma de fato, compromisso da família e o compromisso da igreja para com essa criança, pedindo a Deus, rogando ao Senhor que possa conduzir não somente o Lucas, né, mas conduzir toda a sua casa, toda a sua família, para que eles possam realmente direcioná-lo, instruí-lo, que ele possa ser guardado pelo Senhor e que, especialmente por meio da sua família e da igreja, ele possa receber toda a instrução necessária para que o nome do Senhor seja glorificado por meio da vida dele. Amém? Vamos orar pelo Lucas, orar pela família, em nome de Jesus. Pai amado, nós oramos nesse momento, abençoamos a vida do Lucas, pedimos ao Senhor que seja com ele todos os dias, que o guarde, que o livre de todo mal, que conceda a ele saúde, graça, que ele possa ter um crescimento em tua presença, que em nome de Jesus ele possa encontrar em sua família cuidado, amparo, instrução segundo a tua palavra, seus pais e seus irmãos sejam exemplo a ele e que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, então, conhecendo a tua palavra, viver para a tua glória. Que eles encontrem, Senhor, meu Deus, nessa igreja, auxílio, cuidado e ajuda para contribuir com toda a edificação que é necessária ao longo do crescimento dos seus filhos e que assim, em nome de Jesus, nós possamos ainda contemplar, Senhor, meu Deus, a vida do Lucas se dedicando ao Senhor, vivendo para a tua glória. Assim nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cadê as meninas aqui para tirar fotos? Sophie. Tá aqui. Ela tá esperando. Chega mais. Primeiro uma foto da família. Agora o pastor e a Help entrosados agora. A lembrancinha. Bíblia, catecismo, tá tudo aí. Comentário bíblico. Tá bom, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus. E vamos agora fazer o ofertório da casa de Deus. Você que vai ofertar nessa noite, tome aí na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar. Pai amado, nós consagramos ao Senhor nesse momento os nossos dízimos, ofertas, ajudas e contribuições para a tua casa e para a tua obra. Que em nome de Jesus, o teu cuidado, o teu favor, Senhor, a tua graça, venha ser sobre a vida de cada um dos teus filhos, que nessa noite contribuem mais uma vez com alegria, para que essa obra, Senhor meu Deus, continue levando a tua palavra, contribuindo, Senhor, para o progresso do Evangelho. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que todos os recursos que chegam até esse lugar possam sempre, Senhor, ser usados para a glória do Teu nome. Oramos, Senhor, meu Deus, para que haja sustento nos lares, alimento à mesa, que não falte, Senhor, aquilo que é necessário a cada um dos Teus filhos. Abençoa o trabalho e os negócios de cada um. Que por meio, Senhor, meu Deus, do trabalho, nós possamos também abençoar a vida de outras pessoas. Oramos ao Senhor para que, em nome de Jesus, também aqueles que nessa noite
estão em alguma dificuldade, Senhor, estão precisando de algum auxílio, possam encontrar, Senhor, em Ti todo cuidado e todo amparo. Que o Senhor possa abrir porta de emprego, de negócios, de ganhos e de capacitação à vida dos Teus filhos. Assim, Senhor, nós oramos e consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. Amém e amém. Oferte com alegria na casa do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, se tiver alguém aí pedindo para você o link da transmissão, hoje não vai ter transmissão, a gente está com problema na internet da igreja desde semana passada, está muito lento. E aí não dá para transmitir ao vivo quando a internet está muito lenta, tá? Mas a gente está gravando para postar depois. Você trouxe sua Bíblia? Abra, por favor, no Salmo de número 20. Salmo de número 20. Nós demos início aí na semana passada, essa nova série de mensagens, O Grande Tesouro. Não é uma exposição de um livro da Bíblia, que nós voltaremos aí com a próxima exposição em breve. Mas nós demos essa pausa, digamos assim, para a gente falar sobre esse assunto que é muito importante. Estamos falando a respeito de trabalho e dinheiro e trabalho, e como essas coisas devem ser vistas na vida do cristão. Quem perdeu no domingo passado, está lá já no nosso canal do YouTube, tá bom? Todos acharam? Salmo de número 20. Nós vamos ler todo o Salmo, são 9 versículos. Então, Salmo de número 20, a partir do versículo de número 1. Vamos ler. O texto diz assim: Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Vamos orar? Pai amado, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença mais uma vez, pedindo ao Senhor da tua graça, da tua direção, do teu favor sobre nós, para que em nome de Jesus sejamos aqui fortalecidos nessa noite, cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Pai querido, para que em nome de Jesus possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Tu que sonda e conhece os nossos corações, Senhor, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um dos seus filhos aqui nessa noite. Nos trata individualmente, mas nos trata também coletivamente. Nos guia como igreja do Senhor, para que possamos viver a tua vontade, para que possamos exaltar o teu nome, viver para a tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. Que possamos verdadeiramente aqui nessa noite, Senhor, ter compreensão plena acerca daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Em nome de Jesus, oramos e repreendemos tudo que não vem de ti.
todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade ou dor, ou toda preocupação com as coisas lá fora. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, como eu disse, nós estamos falando a respeito de dinheiro e trabalho, mas especialmente da forma como nós precisamos lidar com essas coisas para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado por meio das nossas vidas. Como eu disse no culto no domingo passado, esse é um tema que para muitos acaba sendo algo que remete a algum tipo de dano, talvez um dano no ensino, talvez um dano na forma como nós acabamos lidando com isso ao longo da vida, talvez na forma como nós acabamos em algum momento tendo dificuldades com relação a essas questões, e muitos acabam não sabendo como vivenciar essas coisas de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Mas, meus irmãos, nós precisamos estar atentos e compreender aquilo que a palavra diz, para que nós possamos realmente, conhecendo aquilo que o Senhor nos fala por meio da sua palavra, se relacionar com essas coisas que são fundamentais na nossa vida. Nós precisamos estar envolvidos com o trabalho, porque por meio do trabalho nós levantamos os recursos para o sustento da nossa casa, para o sustento da nossa família, por meio dos recursos financeiros que nós cuidamos da igreja, que nós cuidamos das obras missionárias, que o Evangelho continua sendo pregado, porque pessoas são enviadas para pregar o Evangelho. Para tudo isso, nós acabamos que precisamos de recursos. Então, nós precisamos saber lidar com tudo isso para que nós possamos não cair no erro, para que nós possamos não viver como quem vive em relação ao dinheiro, como quem vive de uma maneira errada, mas como quem vive realmente para glorificar a Deus. Ter essa consciência, então, é fundamental. Não em vão, meus irmãos, a palavra fala muito conosco a respeito disso, para que nós fiquemos atentos, para que nós não venhamos a cair em tentações, para que nós não venhamos a ceder ao pecado. A palavra, então, nos instrui em relação a essas coisas, certamente. Bom, no culto passado, nós trabalhamos 2 princípios aí, primeiros, acerca dessas coisas. Primeiro, falamos que Deus é dono de todas as coisas, e nos baseamos lá em 1 Crônicas 29, para tratar sobre esse princípio. Esse princípio, como eu falei para vocês, é fundamental. Entender que Deus é dono de todas as coisas é fundamental para as nossas vidas. Muda a nossa forma de olhar, muda a nossa perspectiva, muda o nosso relacionamento com o próprio dinheiro. Entender que Deus é Senhor e dono de todas as coisas vai mudar o nosso olhar sobre essas questões. O segundo princípio que nós trabalhamos é que, uma vez que Deus é dono de todas as coisas, nós precisamos aprender, então, a honrar a Deus com tudo que nós temos. Ele nos concede tudo, pela sua graça nós temos tudo que temos. Ele é dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, Senhor das nossas vidas. Por conta disso, nós precisamos aprender a honrá-lo também, a nos dispormos àquilo que é a vontade dele, entendendo que, antes de tudo, qualquer coisa que nós temos às mãos vem da parte dele. Então, esses foram os 2 princípios primeiros que nós trabalhamos aí no culto passado. Hoje nós vamos abordar mais 2 princípios, e nos baseamos aqui nesse Salmo de número 20, para poder falar a respeito dessas coisas aqui nessa noite. O terceiro princípio geral, o primeiro dessa noite, que nós precisamos aprender aqui, sair daqui fortalecidos com isso, é o fato de que Deus cuida de você. Deus cuida de cada um de nós. E nós precisamos ter essa consciência também presente em nossas vidas. Deus, ele é cuidador dos seus. Veja só esse salmo, meus irmãos. Esse salmo é um salmo de Davi. Era um salmo que originalmente era utilizado antes das batalhas. O povo de Israel ia às batalhas e geralmente eles participavam ali de um momento de preparação para essas batalhas. E muitas vezes os momentos de preparação para essas batalhas envolviam ali certamente canções,
e orações que faziam com que eles se voltassem ali para Deus, para que Deus estivesse à frente, para que Deus estivesse conduzindo, para que Deus de fato pudesse também dar vitória a eles, para que tudo aquilo que fosse feito fosse devotado ao Senhor. Então Israel ia para as batalhas, participava das batalhas, mas uma coisa que nós temos visto em Josué e Juízes, por exemplo, é que quando Israel não estava nas batalhas à disposição de Deus, quando eles entravam nas batalhas com um pensamento errado, com um pecado no meio deles, geralmente eles saíam derrotados das batalhas. Então as batalhas, elas não eram feitas para que aqueles homens de Israel se dessem bem. Elas não eram feitas simplesmente para que eles pudessem, então, levantar recursos, tomar o despojo, ganhar simplesmente os territórios. As batalhas eram, antes de tudo, feitas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando o exército inimigo era derrotado, quando exércitos ali de povos que glorificavam outros deuses, falsos deuses, eram derrotados, o nome do Senhor era glorificado. Quando Israel conseguia ali deter essas investidas dos inimigos, era tudo isso para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Veja só então que Davi compôs esse salmo, certamente com essa ideia, de que o nome do Senhor fosse glorificado em tudo aquilo que eles iriam fazer. Nós percebemos aqui nesse salmo o clamor a Deus pelo seu cuidado. Veja só, versículo 1. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Porque ele é falado assim, como se estivesse falando para uma pessoa, ou para que o favor de Deus fosse para uma pessoa. Porque a ideia aqui, de grande parte do Salmo, talvez exceto ali o versículo de número 9, que é como se mudasse ali a pessoa e tornasse uma coisa mais plural, mas a construção de grande parte do Salmo é feita como se o povo estivesse pedindo a proteção de Deus sobre a figura do rei. Mas não porque somente o rei merecia, mas porque o rei trazia personificação daquilo que o povo era. Então o salmo inicia dizendo que o Senhor te responda no tempo da angústia, ou seja, que responda ao rei, porque quando o rei estava angustiado, era porque o povo estava angustiado. Então o salmo começa com esse clamor, que o Senhor responda ao rei no tempo da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, ó rei, porque quando o rei estava protegido, era porque o povo estava protegido. Aí ele segue, do santuário te envia auxílio, e de Sião te dê apoio, que o Senhor se lembre de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos, conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Ou seja, o desejo aqui, o clamor, é de que haja o cuidado de Deus sobre a vida do rei. Por consequência, sobre o povo, sobre o exército, sobre todos aqueles a quem o rei representa. Veja só, eles estão clamando a Deus, que o Senhor seja com o rei, que ele dê auxílio, que o Senhor se lembre das ofertas, se lembre dos sacrifícios, ou seja, que aquilo que eles fizeram em favor de Deus possa ser reconhecido de certa maneira nessa hora. Para quê? Para que Deus possa os proteger, para que Deus possa trazer sobre eles cuidado. Esse é o clamor do Salmo, o cuidado de Deus. Eles querem ser cuidados por Deus, e eles reconhecem que é Deus quem pode os conceder cuidado. Veja só o versículo 5. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Ou seja, se houver vitória, se nós alcançarmos então o êxito no meio dessa batalha, é o nome de Deus que vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser exaltado quando nós vencemos, quando nós avançamos no meio das batalhas. O nome de Deus é glorificado. Por isso nós pedimos a Deus pelo seu cuidado. Por quê?
mediante o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Quando nós somos protegidos, nós podemos dizer: é o Senhor que me protege, é o Senhor que me guarda, o Senhor tem me amparado, o Senhor tem aberto as portas, o Senhor tem dado auxílio, é o nome do Senhor que precisa ser glorificado. Por isso, meus irmãos, o salmista está nos ensinando aqui a termos todo esse desejo de que o Senhor tenha cuidado sobre nós. Eles reconhecem aqui que quem concede as vitórias é o Senhor. Nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas isso, meus irmãos, exige um exercício de fé. Reconhecer o cuidado de Deus sobre as nossas vidas exige um exercício de fé. Não é simples, não é fácil. E muitas pessoas, até envolvidas no meio da igreja, que se declaram cristãos, não conseguem reconhecer o cuidado de Deus sobre as suas vidas. Muitos não conseguem. Lhes falta fé. Lhes falta fé. E é por conta disso, dessa falta de fé em Deus, dessa falta de fé no cuidado de Deus, que nós vamos depositar toda a nossa expectativa de cuidado em outras coisas. Mas especialmente no dinheiro. Não são poucas as pessoas, meus irmãos, que vão confiar no dinheiro, nas coisas que têm, nas perspectivas que têm do seu contexto, do contexto em que estão inseridos, para poder dizer assim: olha, eu tenho uma perspectiva de estar bem, ou eu estou bem nesse momento. Muitas pessoas, quando dizem: olha, eu estou bem, eu estou sendo cuidado por Deus, não é porque confiam de fato em Deus, mas porque confiam no contexto em que estão vivendo. Se eu tenho saldo na minha conta hoje, um saldo bom, aí eu tenho o sentimento: olha, Deus está cuidando de mim. Mas se hoje eu estou aqui, e eu estou com medo até de abrir a conta, que em vez de 0 pode estar negativo, e isso me causa aflição, me causa uma angústia, que faz com que eu não confie que estou sendo cuidado por Deus, aqui nós temos um problema. Falta fé, meus irmãos. Há pessoas que só conseguem dizer que estão sendo abençoados, que estão sendo cuidados por Deus, se tem uma perspectiva maior de que as coisas vão dar certo. Se começa a semana, ou o mês, ou o ano, e a perspectiva não é boa, ficam aflitos, não conseguem reconhecer que Deus está cuidando de suas vidas, traçam planos, e se esses planos não dão certo, não conseguem reconhecer que Deus cuida deles, lhes falta fé. Olha, eu tracei um plano para a minha vida, e o plano para a minha vida é terminar a minha faculdade e passar num bom concurso. E assim ter um bom salário, ter alguma estabilidade ali para eu poder bancar a minha casa, a minha família, a minha futura família que eu ainda vou formar. Mas e se isso não acontecer? Mas se isso não acontecer, a pessoa fica abalada, fica extremamente preocupada, fica ansiosa. Ela inicia um negócio e ela traça todo um plano: olha, aqui eu vou poder ganhar X, aqui a gente vai faturar tanto, eu vou conseguir tirar tanto de lucro para mim. Mas de repente ela inicia aquele negócio e ela começa a não ter o retorno que ela esperava. E ela começa a ficar preocupada, começa a ficar angustiada e não consegue ali reconhecer o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque lhe falta fé. Meus irmãos, esse é um grande problema no meio da igreja. Porque nós começamos a associar cuidado de Deus com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Como se Deus dependesse exatamente do que estava acontecendo ao nosso redor para estar cuidando de nós.
Pense só, meus irmãos, que se fosse assim, o próprio Filho de Deus, ao ser no dia do seu nascimento, colocado em uma manjedoura, poderia dizer: eu não fui cuidado por Deus, porque eu não achei um local, os meus pais não acharam ali um local para me ter, não havia um local adequado. O lugar onde eu fiquei foi junto dos animais, então não teve cuidado de Deus. Veja só como isso é um problema, meus irmãos, quando nós começamos a associar cuidado de Deus com aquilo que a gente vê, ou com aquilo que são as nossas expectativas. É um grande problema. Mas o cuidado de Deus, meus irmãos, precisa estar intimamente ligado com a nossa fé. O cuidado de Deus precisa estar intimamente ligado com a nossa fé, porque somente assim nós vamos conseguir contemplar o quanto esse Deus é cuidadoso conosco. Veja só o salmista ainda no 5. Que o Senhor atenda os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Veja só, são palavras aqui entoadas nesse salmo, nesse cântico, como eu disse a vocês, antes das batalhas. Veja só, a confiança numa vitória, a confiança no avanço, a confiança em Deus antes da batalha. De repente você está esperando que as coisas se concretizem da maneira como você esperava, para você poder dizer que Deus agiu, para você dizer que Deus abençoou você. Mas e se as coisas não acontecerem assim? Faltou o cuidado de Deus sobre a sua vida? Necessariamente não. Então nós precisamos ter essa consciência. O risco, meus irmãos, quando nós não temos fé suficiente para confiar no cuidado de Deus, é cair nas nossas atitudes de autoconfiança. E as nossas atitudes de autoconfiança, elas são um perigo para todos aqueles que exercitam esse tipo de autoconfiança. Veja o versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Veja só a atitude aqui presente no Salmo. O pedido do povo em clamor a Deus é que eles pudessem confiar em Deus e não que confiassem nos carros, não que confiassem nos cavalos. Essa referência aqui é muito interessante. Nós falamos sobre isso quando estudamos o livro de Josué. Lá em Josué, no capítulo de número 11, há um momento ali onde uma das batalhas do povo de Israel, conduzida ali por Josué, o povo de Israel se depara em um conflito com o rei de Azor, chamado Jabim. Jabim conseguiu fazer uma espécie de uma coalizão com vários outros reis. O texto nos diz, o rei de Madom, os reis do norte, na Arabá, os reis do sul, na Safelá, são vários reis que se reuniram ali. O texto nos diz dos cananeus, dos amorreus, dos hititas, dos perezeus, dos jebuseus, todos esses reis se reuniram ali numa espécie de uma coalizão contra o povo de Israel. E você deve lembrar que eu disse a vocês que nesse período onde Israel está ali conquistando a terra prometida, Israel não tinha um super exército. Israel muito provavelmente estava mais para um monte de pessoas ali com instrumentos de arar a terra nas mãos, do que um exército propriamente dito, camponeses ou algo assim. Israel não tinha um exército formado como outros reinos tinham. Eram nômades, eles vieram do Egito, passaram 40 anos no deserto.
Então isso, meus irmãos, faz com que Israel esteja avançando ali nessas terras, mas não esteja formado como um exército. Mas agora eles vão se deparar com uma grande coalizão de um grande exército. Reis que se juntaram ali com os seus exércitos, fazendo um grande exército contra Israel. Veja só que o texto diz lá em Josué, no capítulo 11, no versículo 4, que saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas do Merom para lutar contra Israel. Mas veja só o que o texto nos diz, que o Senhor falou a Josué, versículo 6. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Veja só, o exército inimigo tinha carros, tinha cavalos, eram vários exércitos ali juntos. Mas Israel não tem tudo isso, mas tem o cuidado de Deus. E Deus disse: olha, Josué, eu vou entregá-los nas suas mãos. A única coisa que você vai ter que fazer, que vocês terão que fazer, é cortar os tendões dos cavalos e queimar os seus carros. E o texto segue então dizendo que foi exatamente isso que aconteceu. E Josué fez exatamente o que o Senhor havia ordenado: cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Provavelmente o salmista agora, no Salmo de número 20, faz uma referência a essa ou a outras batalhas que Israel enfrentou. Quando o inimigo tinha carros, quando o inimigo tinha cavalos, e quando eles depositavam as suas confianças nisso. Mas Israel depositou a sua confiança no Senhor, e por isso venceu. Às vezes a gente está, meus irmãos, encarando as batalhas da vida, as lutas, e dizendo assim, só prospera quem tem carros, só prospera quem tem os cavalos, e esquecendo de quem cuida de você. Você está esquecendo daquele que cuida da sua vida. Você está esquecendo daquele que conduz você por onde você vai. Daquele que tem um cuidado maior sobre a sua vida, sobre a sua família, do que você mesmo. Do que você mesmo. Nós, com todo empenho, com toda dedicação e com todo cuidado que tenhamos em relação à nossa casa, nós não temos tanto cuidado quanto Deus tem. Nós não somos tão zelosos quanto Deus é. A gente deita para dormir e estamos ali entregues nas mãos de Deus, mas Deus não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de todas as coisas. Amém? Deus está cuidando de todas as coisas. Eu me lembro que quando eu entrei na empresa onde eu trabalho, passou algum tempo, eu comecei a almejar ter uma promoção para ganhar um pouco melhor. E eu nunca esqueci de uma colega de trabalho que ela falou assim para mim: olha, aqui para crescer tem que ter peixe. Tem que ter um peixe aqui. Só que eu não me conformei ali com aquela informação. E eu me lembro que depois de uns dias, assim, eu comecei refletindo sobre aquilo. Aí eu falei, eu tenho um peixe. Eu tenho um peixe. Sabe qual era o meu peixe? Não tinha carro na época, mas eu via os carros passando, e eu lembrava que carro de crente, naquela época tinha muito aquele peixe, né? Só comprava aquele peixe assim, botava no carro. Pss, você lembra aquela imagem do peixe que remete, né? Crente gostava de botar, hoje não usa mais tanto, mas naquela época botava tanto. Aí eu lembrei disso, eu falei, eu tenho um peixe. Meu peixe é Jesus. Se tiver que acontecer alguma coisa, é Jesus que vai fazer. E não passou ali muitos meses, meus irmãos, para eu ter a minha primeira promoção. Com menos de 3 anos de empresa, eu já tinha alcançado um cargo gerencial. Coisa assim que era completamente inimaginável. Era muito complicado. Situações que foram acontecendo que eu nem sonhei. Não imaginava que ia passar por aquilo ali, que ia passar em seleções, e fui conseguindo avançar. Coisas que Deus foi provendo. Eu me lembro que um dos cargos que eu ocupei, eu passei apenas 12 dias efetivado.
Em 12 dias, eu passei de um cargo que eu tinha sido promovido para um outro cargo que eu tinha sido promovido. Apenas 12 dias de uma promoção para outra. Deus sempre cuidando de tudo. Mas quando eu tive queda também, quando perdi a função, quando meu salário caiu, eu não esqueci, Deus sempre cuida de tudo. Ele sempre esteve cuidando de todas as coisas. Mas não é só para mim, meus irmãos, é para mim e para você, mas nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, porque enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no nosso Deus. Ele sabe do que você precisa hoje, a necessidade da sua casa, da sua família. Ele sabe dos caminhos que você precisa traçar. Se dispõe a confiar em Deus. Não confie apenas no cenário. Às vezes chegam os tempos de adversidade e as pessoas dizem assim, não, mas agora está muito mais difícil. Mas não fique abalado. Tome cuidado. Às vezes nós estamos presos aos noticiários, porque os noticiários estão dizendo, olha, as empresas estão demitindo. Olha, o tempo está difícil. Olha, está tudo muito caro. Olha, está complicado para quem está começando agora no mercado de trabalho. Olha, está complicado para quem abriu uma empresa agora. Olha, ali no shopping estão fechando as empresas. Olha lá, está cheio de lugar para alugar. Então está tudo muito difícil. E às vezes a gente está preso ao cenário. Mas, meus irmãos, o nosso Deus não serve ao cenário. O nosso Deus é todo poderoso. E Ele conhece as nossas necessidades. Não permitirá que nós fiquemos desassistidos. Por isso a nossa confiança deve estar no Senhor. Mesmo em meio às adversidades, aos momentos em que até talvez pareça que o Senhor está ausente, não se esqueça, confie no cuidado de Deus. Pode ser o tempo de falta de bens materiais, ou uma dificuldade momentânea. Talvez não conseguir um emprego, ou não conseguir se consolidar naquela área que você estudou, que você se dedicou, mas esteja atento ao cuidado de Deus. Esteja atento. Nós criamos, meus irmãos, na nossa mente uma ideia de que as coisas só estão dando bem, indo bem, se elas estão de acordo com os planos que o mundo traz. Quais são os planos que o mundo traz? Olha, eu tenho que concluir uma determinada graduação, eu tenho que conseguir ou um concurso, ou ingressar numa empresa grande X. Ou se eu comecei um negócio, eu tenho que em tanto tempo alcançar esse patamar, senão as coisas não estão indo bem. Mas Deus, meus irmãos, não se prende nessas caixinhas. Ele não está preso nessas coisas. Deus age de maneiras surpreendentes. Deus age de maneiras maravilhosas. E nós precisamos estar, então, com os nossos corações abertos a receber o cuidado de Deus, cheios de fé. Não se esqueça todos os dias de agradecer ao Senhor pelo seu cuidado. Não esqueça de todos os dias se voltar para Deus e crer, o Senhor está cuidando de tudo. Fiz até um postzinho ontem a gente foi na pracinha de tarde, finalzinho de tarde. Aí estava lá, só a gente com a Alice e o Tito. Os meninos, os maiores não estavam com a gente. E eu estava lá e comecei a olhar assim, a Neuza de longe, o Tito lá, no braço dela. E eu comecei a ver assim, tanto do cuidado de Deus. A gente não está no hospital. A gente não está sem comida em casa. A gente não estava passando nenhum outro tipo de aperreio naquele momento. O que não quer dizer que nós não possamos passar por situações assim. Mas, meus irmãos, às vezes a gente se permitir ver o cuidado de Deus. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, as nossas vidas, meus irmãos, a gente passa por momentos mais tranquilos e por momentos mais difíceis também. E às vezes no momento da tranquilidade, talvez, em vez de você voltar o seu coração ao Senhor, você está pensando lá na frente.
Se a dificuldade vier, se o negócio ficar complicado, fica com o coração aflito, não. Aproveite e agradeça a Deus. Se volte para o Senhor é tão maravilhoso poder contemplar o teu cuidado, porque se no momento em que as coisas estão bem, você se relaciona melhor com Deus, você busca mais o Senhor, quando eventualmente os momentos difíceis vierem, você está com o coração apegado a Deus, você não gastou energia em vão. Veja só, meus irmãos, eles estão indo aqui para a batalha. É um salmo feito para que eles cantassem antes de ir para a batalha. Antes de ir para a batalha, ainda não tem flecha, ainda não tem homem ferido, ainda não tem sofrimento. Talvez tivesse quando chegasse lá, mas enquanto eles estão aqui, eles estão clamando ao Senhor: Senhor, nos dê o teu cuidado, nós confiamos em Ti, seja sobre o nosso rei, seja sobre o nosso povo, nos guarde, Senhor. Eles estão criando esse relacionamento que depende do cuidado de Deus. Então faça isso. Alimente em você, na sua casa, na sua família, sempre, sempre, o pensamento de que Deus está cuidando de você em todos os momentos. Amém, meus irmãos? Veja só. Passemos agora ao quarto princípio. O quarto princípio é: se Deus é dono de todas as coisas, se nós já o honramos com tudo que nós temos, e cremos agora que Deus cuida de nós, nós encontramos com Deus um espaço para pedir. O Senhor nos permite pedir, orar e pedir. Em vez de ficarmos ansiosos, preocupados, angustiados, porque sabemos que Deus cuida de nós, nós podemos agora pedir a Deus. Ele é dono de todas as coisas. Ele deve ser honrado em nossas vidas. Ele cuida de nós. Nós podemos pedir. Nem sempre, meus irmãos, as pessoas confiam em Deus da maneira adequada. Muitas pessoas acabam se pegando presas ali nas suas preocupações. Mas a orientação da palavra de Deus é que nós não devemos andar preocupados. Ao contrário disso, nós temos uma grande forma de vencer as nossas preocupações, que também aqui está alinhada com a questão da fé, que é pedir a Deus. Nós podemos orar a Deus. Eu não sei se você já passou por essa experiência, de estar passando por uma situação ali que trazia preocupação, mas quando você foi orar a Deus, foi pedir a Deus pela sua intervenção, pelo seu cuidado, pelo seu auxílio, Deus então trouxe a você, antes até da intervenção, antes do cuidado, antes do auxílio, Deus trouxe a você refrigério, paz, descanso. Geralmente a gente já sai da oração revigorado. É porque Deus, meus irmãos, nos dá espaço para nós trabalharmos a nossa fé pedindo, orando. É fato, nós não somos merecedores, nós não somos perfeitos, nós temos os nossos pecados, mas se nós estamos seguindo a Deus, e nele depositamos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança, nós podemos pedir a Deus. Veja no Salmo ainda, no versículo 5, no último trecho do versículo 5, é até um pouco destacado aí talvez. O Salmo diz que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Que o Senhor escute a tua voz, o teu clamor, que o Senhor escute aquilo que você está pedindo e atenda ao seu pedido, ó Rei. Esse era o pedido do povo por meio do Salmo. Que o Senhor escute a tua voz. Que o Senhor saiba aquilo que a gente está precisando. Que nós possamos orar a Deus e pedir, confiando que Ele é aquele que provê. Ah, pastor, mas de repente Ele não vai fazer aquilo que eu quero, ou da maneira como eu quero. Essa é uma verdade. Nem sempre Deus responderá da maneira como nós queremos. Mas o fato de que nós estamos orando e pedindo a Deus, pelo menos está demonstrando que nós confiamos nele.
que nós confiamos no Senhor. Quando nós corremos a recorrer a outros meios, antes de recorrer a Deus, o que nós estamos comunicando é: Deus, você é segundo plano. O meu primeiro plano está em mim. O meu primeiro plano está na ajuda de alguém. O meu primeiro plano está na minha perspectiva de mundo. Depois, quando eu já estiver desesperado, quando eu não tiver mais nenhum jeito, aí eu me volto para o Senhor. Está errado assim. Deus é o primeiro plano. É aquele onde nós vamos para dizer: Senhor, eu preciso disso. Se eu estou em dificuldade, os recursos na minha casa não estão sendo suficientes, eu posso orar ao Senhor dizendo: Senhor, não está suficiente. Nós estamos passando dificuldades. O meu trabalho, o trabalho do esposo, aquilo que nós temos ganhado, Senhor, não tem sido suficiente. Senhor, nós temos filhos, as coisas têm sido apertadas. Eu tenho me esforçado, eu tenho me empenhado, mas, Senhor, me dá auxílio para que as coisas possam acontecer. Eu posso levar isso até o Senhor, porque ali eu demonstro, meus irmãos, que Deus é aquele em quem eu confio. Eu posso pedir a Ele. Como Ele vai responder, vai depender dEle. Que porta Ele abrirá, de que forma Ele vai resolver essa questão, é uma outra questão. Mas orar, se voltar para Deus, demonstrar para Deus: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, eu creio em Ti. Então, e muitas vezes nós nos pegaremos assim, nessas situações complicadas. Se volte para Deus. Veja só que no Salmo nós vemos, versículo 3, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Em outras palavras, esse rei aqui fazia as coisas certinho. Ele dava dízimo, ele dava oferta, ele entregava ao Senhor aquilo que em nome do povo era importante. Mas mesmo assim, eles clamam a Deus por auxílio. Eles pedem ao Senhor, porque eles sabem que aquilo não era uma forma de barganhar com Deus. Não é: olha, caiu o dízimo na conta de Deus, então toma aí o teu cuidado, o teu auxílio. Não. Eles sabem que realmente isso não é uma relação direta. Entregar ao Senhor as suas ofertas e os seus holocaustos aqui nesse contexto era uma forma de honrar a Deus, de glorificar o Senhor. Mas agora, eles precisam de auxílio e eles pedem a Deus: Senhor, eu preciso do teu cuidado. Senhor, eu preciso do teu favor. Nos dê o auxílio. Nos dê essa porta aberta. Nós podemos pedir a Deus, amém? Você pode pedir a Deus. Se volte ao Senhor. Talvez Deus lhe dará uma resposta em forma de orientação. Talvez Deus lhe dará uma resposta em forma de milagre. Talvez Deus lhe dará uma resposta em forma de trabalho. Mas o certo é, meus irmãos, que nós cremos num Deus que responde orações. E Ele é um Deus que nos estimula as orações. Em Filipenses 4:6, Paulo afirma: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Em tudo, Paulo diz. Não fiquem ansiosos. Apresente a Deus os seus pedidos. Senhor, eu iniciei um negócio e as coisas não estão indo tão bem quanto eu esperava. Senhor, eu estou diante de Ti, suplicando por auxílio, suplicando por um direcionamento, pedindo ao Senhor que abra as portas necessárias. Peça a Deus, apresente ao Senhor os seus pedidos, apresente ao Senhor aquilo que é necessário. Há uma outra coisa que às vezes a gente não pensa. Senhor, o dinheiro começou a chegar, eu estou vendendo mais, eu estou trabalhando, agora eu fui promovido, eu estou ganhando mais. Peça a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para lidar com esse recurso. Muitos cristãos se perdem quando começa a pingar um pouquinho mais na conta e não sabem lidar com os recursos, não sabem lidar com aquilo que tem.
E como eu disse no começo, muitas vezes a sua expectativa e a sua esperança começa a estar naquilo que começou a ganhar. Peça a Deus sabedoria. Senhor, até um ano atrás eu não ganhava metade disso. Senhor, agora me ensina a gerir. Me ensina a cuidar disso. Me ensina, Senhor, a me preparar por meio daquilo que eu tenho. Me ensina, Senhor, em que eu posso abençoar a igreja, em que eu posso abençoar os irmãos, em que eu posso abençoar a minha família. Me ensina, Senhor. Peça sabedoria. Que foi que disse a você que é automático? Mais dinheiro na conta e mais inteligência, sabedoria para lidar com o dinheiro. Muitas pessoas não sabem. Não em vão, quase 100% das pessoas que ficam milionárias, que ganham grandes prêmios de loteria, ficam pobres de novo. Ficam pobres de novo, porque não vem, junto com o dinheiro, sabedoria para lidar. Não vem. Uma coisa que eu reconheço na minha vida foi exatamente isso. Quando as coisas começaram a melhorar financeiramente, eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia gerenciar a minha vida. Fui aprender depois. Hoje eu tenho a alegria de poder conversar com muitas pessoas com essa ideia. Olha, você precisa aprender sobre isso. Porque a gente vai aprendendo muitas vezes na porrada. E uma coisa que eu queria que alguém tivesse me dito era, olha, agora que as coisas vão começar a melhorar, peça a Deus sabedoria para lidar com isso. Peça a Deus sabedoria. Então não fiquemos ansiosos, é o que diz a palavra. Peça ao Senhor. Coração, com súplica, apresente os seus pedidos a Deus. Quando nós apresentamos as nossas necessidades a Deus, meus irmãos, então nós devemos levá-las, segundo a palavra, acompanhadas de ações de graças. Senhor, eu estou aqui pedindo, mas reconheço o teu favor. Estou com o coração agradecido, mas ainda assim eu peço. Senhor, não temos o suficiente. Ainda nos falta, mas meu coração é grato por aquilo que nós temos. Então apresente os seus pedidos a Deus de uma maneira sábia. De uma maneira sábia. Para que Deus possa ir, então, meus irmãos, provendo em nossas vidas, sustentando, amparando, direcionando. Reconhecendo, então, que Deus sempre fará o melhor, para que nós possamos, por meio da nossa vida, glorificá-lo. Glorificar o Senhor, por meio daquilo que nós fazemos, os recursos que chegam até nós, o trabalho que nós temos desenvolvido. Deus, meus irmãos, Ele tem sempre as melhores saídas. Mas como eu disse agora há pouco, nem sempre será aquilo que nós esperamos. O Senhor nos dá o que necessitamos, nos dá aquilo que glorifica o seu nome. Por isso nós precisamos aprender também que por meio desse princípio de que nós podemos orar e pedir a Deus, nós já precisamos estar atentos. Não peça a Deus por futilidades, coisas fúteis, coisas que não agregam, coisas que não abençoam. Tome cuidado. Não peça a Deus por aquilo que é fútil. Peça a Deus por coisas que abençoam a sua casa, a sua família, a sua vida, a obra. Coisas que vão abençoar. Peça assim. O Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Demonstra o quanto Deus é cuidador. Em Mateus capítulo 6, abra aí por favor rapidinho. No Sermão da Montanha. Esse texto tão conhecido de nós, de todos nós. Mateus 6, 25. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Veja só, a ênfase de Jesus aqui nos leva a uma compreensão final acerca daquilo que nós estamos falando hoje. Versículo 25, não se preocupem. Jesus começa. No 27 ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe? No 28 ele diz, pergunta, por que vocês se preocupam? No 31 ele diz, portanto, não se preocupem. E no 33 ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. E aí ele retorna a ênfase no 34, portanto, não se preocupem com amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Nós, meus irmãos, não devemos buscar nos preocupar. A vida tenta trazer as preocupações a nós. Os dias trazem as preocupações. Nós não vamos em direção às preocupações, nós vamos em direção a Jesus. Nós vamos em direção a Jesus com as nossas orações, com a nossa fé, com a nossa confiança. Nós vamos buscar o que tem sido necessário, o que você precisa, o que é importante para a tua casa, para a tua família. Busque no Senhor, busque nele, confie nele. Eu me lembro que nesse período em que nós tivemos perda de renda em casa, eu não tive uma perda de trabalho, eu não fui demitido, mas eu caí de uma função para outra que foi drástica, 70% da nossa renda caiu. Foi um tempo muito complicado. Mas uma coisa nós mantivemos, buscamos manter sempre a nossa fidelidade a Deus, nos dízimos, nas ofertas e na nossa devoção. Podia ter todo tipo de preocupação. Nós mantínhamos diante do Senhor os dízimos, as ofertas e a nossa devoção. Sempre, sempre, sempre. Apertou aqui, cair 70% da renda de um dia para o outro, meu irmão, é não conseguir pagar várias coisas. É não conseguir pagar várias coisas. Mas nós buscamos manter. E uma coisa que eu sempre testemunhei com os irmãos acerca disso foi, nunca nos faltou gasolina para ir para a igreja. Nunca faltou. Nunca faltou. Podia ter aquela semana aperreada, aquela coisa que você vinha ali e ficava pensando como é que ia ser. Nunca faltou. Nós nunca faltamos um culto por dizer assim, a gente não tem gasolina para ir para a igreja. Chegou um tempo em que nós precisamos nos mudar de casa, morar de favor. Mas não perdemos a nossa devoção. Continuamos servindo a Deus, confiando no cuidado dEle, sabendo que Ele iria nos amparar. Isso foi um período de mais ou menos 3 anos. Dentro desse período, meus irmãos, teve um tempo que a gente ficou sem carro. Ficamos sem carro. Precisamos vender o carro. E aí, nesse ambiente onde você já se acostumou, você tem família, você tem filhos, você se acostumou com a facilidade que um carro traz. Você ficar sem é muito complicado. Muito complicado. Mas nós fizemos. E sabe por que nós fizemos? Porque você lembra que eu acabei de dizer, olha, você parar de ter uma renda X e cair para 30% disso de um dia para o outro é muito complicado. Você para de pagar as coisas. Deus nos deu uma oportunidade de pagar grande parte dessas contas por meio de uma grande promoção.
com o credor. Mas sabe o que a gente fez? A gente vendeu o carro para isso. E com o dinheiro do carro, a gente quitou boa parte das nossas dívidas. Ficamos muito mais tranquilos. Conseguimos dormir melhor. Fizemos isso. Deus nunca deixou de cuidar. Aí nós passamos aqueles meses seguintes nos preparando. Eu disse, Deus, a gente vai se preparar que a gente vai poder ter um carrinho de novo. Vamos se preparar. Aí a gente começou a juntar dinheiro de pouquinho. E eu me lembro que nessa época, a Neuza começou a vender, sabe esses recursos bonitos que ela faz aí do Ministério Infantil? Ela começou a vender na internet. Aí vendia de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando a gente já estava próximo do dinheiro que a gente estava juntando para conseguir comprar o carro na época, aí eu me lembro que chegou uma encomenda inimaginável, assim, um valor que a gente nunca tinha esperado. Na época era R$2.000. Uma encomenda que a Neuza recebeu, que a gente nem esperava. A gente ficou assim, sabe aquele negócio, entrava no site, olhava, não acreditava. Ainda teve uma aflição, porque o cliente emitiu o boleto. Aí, há 2 dias na época ainda para compensar um boleto, e a gente ficou, será que essa pessoa pagou? Será que ela não só emitiu o boleto, está iludindo a gente? Quando compensou o boleto, gente, é que deu um negócio no nosso coração, porque a gente lembrou que Deus estava cuidando de tudo em todo o tempo. Aí a gente conseguiu. Compramos na época nosso Classiczinho. Andamos, molhamos muito o pé nele, época de chuva, mas foi uma bênção. Porque Deus sempre está cuidando de tudo, meus irmãos. Sempre. No meio de tudo isso, orações ao Senhor, confiando em Deus, no seu cuidado. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos então compreender. Nós não fizemos nada fora daquilo que a palavra de Deus nos diz. Confiar e orar. Se você confiar em Deus, se você exercitar a sua fé na confiança de que Deus está cuidando de você, isso trará paz em seu coração, trará uma confiança maior, inclusive para orar, para pedir a Deus, para colocar diante do Senhor as suas necessidades. E certamente, meus irmãos, Deus dará a cada um de nós, segundo a sua vontade, o seu cuidado derramado sobre as nossas vidas. Portanto, que saiamos aqui dessa noite com essa certeza de que o Senhor cuida de nós. Então, ore, peça a Deus, apresente ao Senhor, Ele está cuidando de você. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Antes de nós cearmos, curva sua cabeça no seu lugar, apenas para nós orarmos por isso que nós pregamos aqui nessa noite. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Pedimos ao Senhor que aumente a fé em nossos corações, a nossa fé no teu cuidado, a nossa esperança e a nossa confiança em ti, Senhor, em nome de Jesus. Aquele a quem tem faltado essa fé, aquele em quem tem faltado essa confiança no teu cuidado, que tem depositado a sua expectativa de cuidado em outras coisas, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos essa noite que sejam corrigidos os seus pensamentos e a convicção do seu coração, que nós não estejamos com a nossa fé, a nossa esperança, as nossas expectativas no cuidado desse mundo, no dinheiro que nós temos na conta, ou na promessa de um emprego, naquilo que alguém disse, olha, eu vou te dar isso aqui. Não, Senhor, a nossa confiança está em Ti. É o Senhor, é do Senhor que vem o nosso amparo. Senhor, em nome de Jesus, nos encoraje, Senhor, a orarmos, a levarmos ao Senhor os nossos pedidos. Uma vez que nós temos nos dedicado a confiar em Ti, que tenhamos também, Senhor, coragem para pedir, para levar ao Senhor as nossas necessidades com súplica, suplicando ao Senhor, com os corações agradecidos, é claro, com ações de graça, por aquilo que o Senhor já tem feito, mas tendo ousadia e coragem de ir até o Senhor com orações persistentes, dizendo ao Senhor aquilo que nós entendemos que ainda não está adequado. Que nesse processo, Senhor, de oração, o Senhor adeque as nossas expectativas. De repente nós vamos pedir, Senhor, por coisas que não são necessárias. Esclarece isso a nós. Abre, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Mas que nós não deixemos, Senhor, de nos relacionar contigo.
Que toda a nossa casa tenha essa compreensão, que os nossos filhos, que a esposa, que o marido, que os pais tenham essa compreensão. O Senhor é quem cuida de nós. Que nós não façamos da nossa casa um ambiente onde a nossa confiança está no dinheiro. Do dia do salário nós estamos alegres, felizes. Do dia que o dinheiro acaba nós estamos tristes. Não, Senhor, esse não pode ser o ambiente do nosso lar. Não pode, Senhor, ser o ambiente da nossa família, porque nós confiamos no Senhor. Tendo muito, tendo pouco, nos dias bons ou nos dias difíceis, o nosso cuidado vem do Senhor. E é no Senhor que está a nossa esperança. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós vamos cear agora, meus irmãos. O momento da ceia é sempre esse momento onde nós voltamos os nossos corações à compreensão do cuidado de Deus mais uma vez sobre nós. Falamos muito aqui nessa noite sobre cuidado. E o momento da ceia é esse momento onde nós lembramos do cuidado do Senhor sobre nós, no que diz respeito especialmente à salvação. Deus enviou o seu Filho por amor de cada um de nós, para que por meio do seu sacrifício nós pudéssemos ser redimidos. E isso então precisou e precisa ser perpetuado no meio da igreja. Ao que Paulo disse então, orientando a igreja em Corinto, no capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: "Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice." A palavra de Deus aqui nos apresenta, por meio das palavras do apóstolo Paulo, o momento da ceia, como esse momento em que nós refletimos acerca desse cuidado de Jesus. Paulo diz: "O que eu recebi é o que eu também entrego a vocês." Ou seja, é necessário à igreja que essa consciência seja passada de um ao outro e de geração em geração, que jamais se perca essa consciência do que Jesus fez por nós. Ele deu o seu próprio corpo, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser nele salvos. É o que a palavra nos aponta. O pão então representa o seu corpo, o cálice representa a nova aliança no seu sangue. E isso precisa sempre estar presente em nossas memórias, porque nós não podemos esquecer que o Senhor cuida de nós. Somos salvos por meio da sua graça. É essa graça que nos ampara, que nos mantém de pé, que renova a nossa esperança de que um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele a partir dali para toda a eternidade. Quem pode participar da ceia? Todos aqueles que já creem de maneira veemente nessa verdade. Todos aqueles que por meio dessa verdade estão então em comunhão com o Senhor. Sendo dessa igreja ou de outra igreja, em qualquer lugar onde a ceia é ministrada, aqueles que creem nessa verdade não apenas podem, mas devem participar da ceia do Senhor. No momento da ceia, precisamos, porém, nos voltar a Deus e aproveitar essa oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados. Pedir ao Senhor perdão, porque o momento da ceia também é esse momento de profunda reflexão a respeito do que nós somos ou fazemos em relação a tudo aquilo que Jesus fez por nós. E nós não podemos, meus irmãos, parar diante da cruz,
refletindo nesse momento acerca daquilo que Jesus fez por nós e não nos arrependermos dos nossos pecados. Portanto, que nesse momento você curva sua cabeça no seu lugar e peça ao Senhor perdão. Aproveite esse momento em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Tudo aquilo, Senhor, em que em nós ofende a Ti. Todos os nossos gestos, pensamentos, palavras, ações. Tudo aquilo, Senhor, que é contrário à Tua palavra, à Tua verdade, que ofende ao Senhor. Nós te pedimos perdão. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda. O Teu sangue que nos lava, nos purifica e nos limpa. E o Teu Espírito, Senhor, que nos auxilia em nossas fraquezas, para que não venhamos a pecar novamente. Para que possamos estar diante do Senhor com um coração dedicado a fazer a Tua vontade. Senhor, que nós te pedimos aqui nessa noite. Nos perdoa e nos ajuda, Senhor, para que possamos viver para a Tua glória. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Receba no seu lugar do pão e do cálice e aguarde até que nós venhamos a consagrar em nome de Jesus. Todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue.
pode se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento, com profunda gratidão em nossos corações, nós lembramos do teu sacrifício, Jesus, por cada um de nós. Nós que não merecemos, nós a quem o Senhor não devia nada, recebemos esse grande presente da salvação por meio do teu sacrifício, Jesus. Nós te louvamos. Nesse momento consagramos esse pão que representa o teu corpo, entregue em sacrifício por amor de cada um de nós. O Senhor que recebeu sobre si toda a dor, todo o sofrimento que nós merecíamos por conta dos nossos pecados. O Senhor que se fez maldição em nosso lugar, se permitiu ser pregado naquele madeiro, receber uma coroa de espinhos, cravos em suas mãos e pés, chicotadas e todo tipo de escárnio em seu corpo, por nossa causa, por nossa causa. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Eis aqui o pão que representa o teu corpo, eis aqui o cálice, Senhor, que representa o teu sangue derramado do alto da cruz do Calvário, o teu sangue que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. A tua palavra nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eis que os nossos pecados são perdoados e lavados pelo seu sangue derramado na cruz. Nós te amamos, Jesus, e os nossos corações são gratos a ti por tua entrega, pelo teu favor, pelo teu amor por cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, e que em nossa memória, em nossos corações, residam todos os dias a lembrança de que o Senhor deu a sua própria vida por cada um de nós, pela igreja do Senhor. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice e agradeça a Deus, igreja. Pai amado, que até a volta do nosso Senhor nós possamos permanecer sendo igreja para a tua glória, vivendo para a tua glória, pregando o teu evangelho, anunciando o teu nome aos que ainda não te conhecem, sendo edificados pela tua palavra em nome de Jesus. Nós ansiamos por esse dia, Senhor, ansiamos pela tua volta, que os nossos corações se conservem firmes e a tua palavra permaneça em nossos corações. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi abençoado aí nessa noite? Louvado seja Deus. Vamos para casa. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor possa nos conduzir e nos edificar verdadeiramente. Amém? Quem vai orar encerrando o culto? Erix. Olha aqui, Erix. Dê um passo à frente. Deus possa nos abençoar ao longo dessa semana. Amém. Vamos orar, igreja. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, Deus, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, na tua casa. Senhor, obrigado pela tua palavra em nossos corações, que possamos cada dia mais praticar, Senhor, o teu querer, a tua vontade,
e ser obediente, Senhor, a tudo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa nos levar em segurança, Senhor, para nossas casas, debaixo das Tuas asas, da Tua presença, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que possamos chegar em casa, Senhor, revigorados, e que possamos ter uma boa semana, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. Que possamos praticar, Senhor, o ID, de levar a palavra para as pessoas, e que elas possam se tornar também discípulas, Senhor, assim como nós somos, Deus. É o que oramos, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, vai na paz em nome de Jesus.